Boas pessoal e bem-vindos a mais um, espero que estejam todos bem desse lado do ecrã, como é habitual. Hoje, como podem estar a ver, não tenho nenhuma review em particular, mas sigo culminar da experiência que eu tenho tido com estas Android TV Boxes e, para ser mais preciso, são 20, nem todas estão presentes no canal em português, até porque o canal em português só existe desde janeiro de 2015, ou seja, deste ano, pelo menos no momento da gravação, mas aquelas que não existem estão disponíveis no canal em inglês e é fácil vocês irão lá ter, há links espalhados por todo lado, portanto não vamos perder tempo com isso aqui. No entanto, queria deixar aqui duas notas antes de iniciarmos o vídeo. A primeira, talvez seja a mais importante, este vídeo vai ser longo e neste momento ainda não sei o tempo que vai demorar, mas vocês aí no timecode podem ver no vídeo, vai ser longo. Portanto, para aqueles que não têm muita pachorra para vídeos longos, façam um favor a vocês próprios, fujam daqui e procurem conteúdo mais apropriado para aquilo que vocês gostam. Para aqueles que têm pachorra e que querem levar daqui algumas ideias, espero bem conseguir transmiti-las, pelo menos a maior parte delas, então deixem-se ficar e aproveitem o vídeo. A segunda nota que eu quero deixar é, se estão à espera que eu vos diga qual a box comprar, esta ou aquela, então este vídeo também não é para vocês. Por outro lado, se querem absorver alguma da experiência que eu tenho tido com as boxes e eventualmente chegar a uma conclusão por vocês próprios, é claro, e aqui com a ajuda, com a minha ajuda e talvez com a ajuda da comunidade, e era uma coisa que eu ia referir, é que vocês partilhem da vossa experiência, independentemente da marca que vocês tenham adquirido, então partilhem da experiência nos comentários e eventualmente a gente conseguirá daqui tirar algumas conclusões e ajudar futuras pessoas que queiram utilizar estas máquinas ou este tipo de máquina para ser mais correto e conseguir aqui uma boa discussão, porque aquilo que vocês vão ouvir é nada mais nada menos que a opinião de uma pessoa, um algarvio português, que vai transmitir para vocês a experiência que tem, mas é isso, é a opinião de uma pessoa. Portanto, quanto mais pessoas se envolverem nesta discussão, melhor, e esse então é o objetivo. Dito isto, para aqueles que ainda estão aqui e que vão continuar connosco, vamos então iniciar e para começar vou colocar aí no ecrã, como podem já estar a ver, uma fotografia e o início desta keynote que eu preparei para este vídeo, principalmente para me ajudar a não perder o foco e a manter um vídeo longo o mais curto possível. Eu tenho tendência de falar muito, já agora, e agora retirar daí do ecrã, no canal em português ainda não fiz nenhum vídeo deste estilo. No canal em inglês tenho alguns, para não dizer bastantes vídeos, em que falo, é uma das coisas que eu não tenho dificuldade nenhuma em falar. No entanto, aqui no canal em português vai-me dar gosto porque é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo deste género. Mas vamos voltar então ao keynote, que é para não me perder, como eu estava a dizer. Ora, aí diz que a melhor Android TV Box 2015. E aqui queria deixar claro que a melhor Android TV Box, e este é o ponto deste vídeo, é a melhor Android TV Box, desculpem, vai haver muitos erros durante o vídeo, eu não vou cortá-los. A melhor Android TV Box para cada um de nós. A melhor Android TV Box para mim pode não ser a melhor Android TV Box para ti aí desse lado do ecrã. Portanto, esse é o objetivo principal desta apresentação, deste keynote, chamem como quiserem. Depois disto também, objetivo, no final do keynote, ser capaz de tomar a melhor decisão possível. E aqui queria deixar bem claro uma coisa, isto não é uma aula. Alguns de vocês sabem que sou formador, é o meu trabalho, no entanto isto não é uma aula, isto é uma partilha de conhecimentos que ao fim e ao cabo acaba por ser uma aula, é partilha de conhecimentos, mas queria deixar claro que não é. É uma partilha de conhecimentos daqui para lá e espero que haja daí para aqui uma partilha de conhecimentos também. Portanto, para que todos consigamos sair daqui depois da discussão, que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, nem entrar essa discussão aí em baixo nos comentários, mas que possa sair daqui o maior feedback possível para que nós possamos ajudar todos a adquirir a melhor Android TV Box, neste caso, para cada um de nós. Este é o objetivo. E, dito isto, então vamos para o primeiro ecrã, porque eu dividi esta apresentação em vários tópicos, e para ser mais concreto, 8 tópicos. O primeiro serão considerações iniciais, o segundo vamos falar de hardware, no terceiro vamos falar de firmware, integração especialmente, o quarto benchmarks, no quinto online updates, sexto suporte e comunidade e sete as minhas reviews, a forma como eu faço as coisas aqui e partilhar também aqui algumas coisas interessantes com vocês e finalmente então uma conclusão. Vou deixar aqui durante uns segundinhos este ecrã para que vocês, se quiserem saltar algum tópico, basta clicarem num deles, então avançarão para essa parte, não tendo que me ouvir a falar de todos eles, podem passar já para a conclusão se quiserem. Portanto, dito isto, meus amigos, vejo daqui a uns segundinhos para o primeiro, ou a
desculpem, o primeiro, lá está, mais um erro, que não vai ser cortado, para então o primeiro tópico. Ora, estamos então no primeiro tópico, que é considerações iniciais. E aqui fazer um bocadinho um resumo de todos os tópicos que nós vamos ver, tem como base a forma como eu chego para comprar algo. Não só uma box, seja uma garrafa de vinho, seja uma refeição, seja um automóvel, uma televisão, seja aquilo que for, ou seja, todo o processo por qual eu passo, e aqui estamos a falar da forma como a minha cabeça trabalha, é isso que eu vou transmitir para vocês. Não quer dizer que seja a correta, não quer dizer que seja a errada, no entanto, aquilo que interessa é que se vocês conseguirem tirar daqui algo e esquecer desse algo, vai haver coisas boas e coisas más, se vocês conseguirem tirar o bom, guardar para vocês e conseguirem fazer a decisão, então o meu trabalho está feito. Dito isto, vamos então começar. Portanto, considerações iniciais. Em termos de o primeiro subtópico, como vocês podem ver aí no ecrã, a melhor box para quê? Para vídeo playback, para jogos, e depois tem um ponto de interrogação à frente na parte dos jogos. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é para que a gente quer a box? É para ver vídeos apenas? É para jogar? Se for para vídeos, eu posso-vos dizer muito sinceramente, em termos de hardware, e ainda antes de complicar as coisas, mas sempre ficando aqui, basta que vocês vão para o AMLogic S805, por exemplo, e vocês vão conseguir ter uma experiência boa em termos de vídeo playback. Podem depois ter outras experiências não tão boas, como o disco, se não for um disco rápido, é MMC, se for um NAND Flash Storage, podem levar ali 5 ou 6 segundos até abrir o code e por aí fora. No entanto, a primeira coisa que eu ponho na minha cabeça é para que eu quero a box? É para vídeo? É para jogos? Isto que vocês tenham consciência, se for vídeo a 1080p, não precisam de um processador tão complexo como um processador para vídeos 4K ou para jogos. Normalmente os processadores que conseguem transmitir vídeo a 4K conseguem também jogar muito bem. Portanto, façam essa ligação aí. Depois também tem um segundo tópico, que é a tua escolha, A ou B. E aqui, voltando à intro, eu não vou decidir qual é a box que um de vocês vai comprar. Cada um de vocês vai ter que chegar a esse consenso. E uma das coisas que me dá mais gozo não é que alguém me diga, como eu estou aqui a fazer deste lado, eu podia dizer assim muito simplesmente, olha, compra esta. E depois, o que é que tiraste aí? Não tiraste nada. O que me dá mais gozo, e é isso que eu queria partilhar com vocês também, é chegar ao ponto de recolha de informação, aprendizagem e ser eu próprio a tomar a decisão. Talvez precisei da ajuda do Manel, que está desse lado, e do Francisco, que está mais ali, e do Joaquim, que está mais atrás. No entanto, quem tomou a decisão fui eu. E é aí que a gente quer chegar com este vídeo, ou seja, que sejam vocês a tomar a decisão. Ou que sejas tu, que está aí desse lado do ecrã, a tomar a decisão, com base em alguns conhecimentos, em alguma partilha de informação. E aqui até dou um exemplo que é PC com Windows ou PC com OS X. Um personal computer com OS X é um personal computer com Windows. Existe uma guerra desde sempre, malta que só quer OS X, malta que só quer Windows. Eu, no meu caso, e não me meto nessa guerra sequer, nem vale a pena comentarem esse tópico, se quiserem comentem, mas provavelmente não vou responder, porque no meu caso, em particular, eu gosto de utilizar os dois e tirar partido do melhor dos dois, tanto em OS X como em Windows. Gosto dos dois. O OS X tem coisas boas, tem coisas más. O Windows tem coisas boas, tem coisas más. Porquê é que eu não hei de aproveitar os dois? Portanto, qual de vocês é que me consegue dizer qual é a máquina correta para mim? Ou o melhor computador para mim? Ninguém, sou eu. Portanto, é aqui que eu quero chegar com este exemplo. Eu não sou ninguém para dizer a qualquer um de vocês a melhor máquina é esta, ou aquela, ou aquela. Cada um de vocês terá que tomar essa decisão. E é o objetivo deste vídeo. Depois, orçamento, que é um ponto fundamental. Nós testamos aqui no canal cerca 20 boxes com orçamentos entre os 50 euros, mais ou menos algumas um pouco abaixo, mas nessa linha, até aos 200 euros. Portanto, há aqui uma grande diferença. E o orçamento, eu tenho ali uma nota que é a máquina principal. E a minha sugestão é sempre, se for a máquina principal que vocês queiram comprar, ou a única máquina lá de casa, tentem esticar o orçamento o máximo possível que vocês consigam. Não deixem de comer, não deixem de comprar, não deixem de se divertir, não deixem de nada para comprar aquilo que quer que seja, que não seja uma prioridade vossa, desculpem. Mas tentem esticar o máximo possível do orçamento para a vossa máquina principal e, se for a primeira máquina, então ainda aconselho mais. E já dou outro tipo de raciocínio. Isto porquê? Porque vocês possam ter uma melhor experiência possível e que se apaixonem por estes dispositivos. Eu sou um apaixonado por tecnologia em geral. Estes dispositivos são um dos tipos de dispositivo que me dá gozo utilizar. Portanto, uma das formas que eu tenho de raciocinar aqui é a primeira máquina, a máquina principal, considerem-na e tentem esticar o orçamento ao máximo. Agora, por outro lado, também já fiz este tipo de compra, que é a primeira máquina, gastar o mínimo possível.
E aqui, gastar o mínimo possível, porquê? Porque não sei o que é, vou experimentar, e se gostar, então talvez invista numa máquina superior. Há um risco aqui associado que é, eu posso comprar uma máquina que não gosto mesmo, que tenha uma má experiência, e nunca vou investir numa máquina superior porque penso que a coisa não vai chegar lá. Vou gastar mais 100 euros do que gastei nesta e não vou ter. Portanto, aqui há esse contra. Já fiz compras das duas formas. A única coisa, aquela que eu aconselho mais é a primeira, que eu referi. No entanto, a segunda a gente também chega lá. Compra uma máquina mais barata, vê como é que funciona o code, o que é que aquilo faz, o que é que não faz. Depois, se gostar, então pensa assim, pá, se eu estou a ter uma experiência mais ou menos aqui, vou investir numa máquina como deve ser, vou gastar mais 100 e qualquer coisa euros, e ter uma experiência muito melhor do que aquilo. Imaginem aquela máquina, mas que tudo funciona muito melhor. E que conseguem jogar mais jogos, e que é muito mais rápida em termos de aplicações, é por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, esta é outra situação a considerar. Depois, importas com velocidades de acesso e compromissos, é a nota que eu tenho no Keynote. Portanto, velocidade de acesso. E aqui tentar dar um exemplo mais concreto possível. Existem duas máquinas com processador AMLogic S812 e vão ouvir falar muito do AMLogic porque a maior parte das máquinas que estão aqui tem um processador AMLogic. Imaginem que vocês encontram uma máquina com o AMLogic S812 e tem outra máquina com o AMLogic S812. Uma custa 150 e outra custa 80. Existe diferenças entre uma e outra. Ambas conseguem jogar, em princípio, teoricamente pelo menos, os mesmos jogos. Ambas conseguem correr os mesmos filmes. No entanto, para as marcas baixarem de preço, isso é uma das coisas que eu tenho visto ao longo do tempo, utilizam componentes, põem um grande CPU, mas depois utilizam componentes mais baratos, como principalmente o disco. O disco é um dos componentes que se torna um pouco caro. E não é por nada que a gente às vezes vê máquinas com um grande CPU e depois só tem 1 GB de RAM, que é também caro, neste tipo de dispositivo. E com 8 GB de disco e com um disco com um acesso muito lento, em que a gente carrega para abrir o code e leva-me 10 segundos, ou seja, a experiência não vai ser boa. Por outro lado, máquinas com um preço superior em que têm flash eMMC 5.0, que é o caso da Z104 da Minix e a Extremer Wonder, ou seja, são máquinas que a gente carrega e a aplicação abre. Entretanto, sai-se daquela e entra-se noutra. A fluidez é totalmente diferente. Portanto, aqui há o quê? Há compromissos a fazer. Se vocês vão pagar 50 euros por uma box, não esperem que seja tão rápida como uma box que utiliza o topo de gama em termos de hardware. E aqui vejam as especificações sempre com muito cuidado. Portanto, esta é outra das situações que eu vejo quando compro uma box. Depois, no tópico a seguir, queres ou precisas de suporte? Na minha opinião, toda a gente precisa de suporte, mais tarde ou mais cedo. E a minha sugestão fica, quando vocês veem uma box que vos parece atrativa, a primeira coisa que eu sugiro a fazer é Google it, ou seja, ir à procura do site dessa box em particular. Se é que existe. Existem marcas, algumas aqui, que nem site têm, que não se dão ao trabalho de estratégia de marketing, nem se dão ao trabalho, pior às vezes do que o site, é as comunidades, os fóruns. Portanto, quando eu digo suporte, não é só da marca, mas a marca é bastante importante. Vocês, uma boa experiência, antes de comprarem, enviem um suporte ticket à marca que vocês estão a pensar em comprar e vejam o tempo de resposta que têm. Portanto, esta é outra dica quando escolherem a máquina. Depois, a última e a mais importante, e esqueci-me até de traduzir essa parte aí que está no ecrã, mais importante, porque acabei de gravar o vídeo em inglês e ficou most important, mas dá para perceber. A mais importante é qual é a tua favorita. Ou seja, tu tens aqui, e desculpem-me lá estar a tratar vocês todos por tu, mas já comecei e agora vou continuar. Tens uma máquina que viste e gostaste porque a parte exterior, ou porque joga bem os jogos, ou porque é o preço mais barato, ou seja aquilo que for. No final do dia, aquela que for a tua favorita, independentemente da razão, é a melhor Android TV Box para ti. É assim, a minha forma de pensar é assim e espero bem conseguir transmitir alguma coisa daqui, deste lado, aí para esse lado. Depois, finalmente tenho então uma palavra-chave nestas primeiras considerações iniciais, que é a que escolheres vai ser a melhor box para ti. Se conseguirmos fazer este exercício de aprender alguma coisa com os outros, se calhar com este fulano que está aqui deste lado vocês aprendem meia dúzia de coisas e depois vão ver outro fulano não sei aonde e aprendem mais meia dúzia de coisas. E quando vocês adquirirem o conhecimento do que é que fazem, do que é capaz cada uma destas boxes e conseguirem fazer ou alcançar a vossa própria opinião
e dizer assim, olha, esta é a box para mim, então essa vai ser a melhor box, porque, mais uma vez, e antes de terminarmos este tópico, digamos assim, mais uma vez, não há ninguém, pelo menos eu não acredito nisso, não há ninguém que seja capaz de dizer a vocês, ou a mim próprio, qual é a melhor box do mercado. Dito isto, vamos então passar ao próximo slide. Ora, estamos então no segundo tópico, hardware. Ou seja, aqui a parte do hardware é das primeiras coisas que as pessoas veem. Para além do preço, hardware. Custa 60 euros e deixa lá ver qual é o hardware que isto tem. Olha, tem um AMLogic S812 ou S808, 60 euros, se calhar o S802, tem isto, tem assim, tem assim. O hardware é bastante importante, dos mais importantes numa máquina, em qualquer máquina, digamos assim. No entanto, há outra situação que é o firmware, que a gente vai falar mais à frente, que, na minha opinião, e aqui está, mais uma vez, é a opinião de um fulano que está aqui deste lado do ecrã a transmitir para esse lado, na minha opinião, o firmware é tão importante como o hardware, e eu já vou explicar mais à frente porquê. Portanto, em termos de CPUs e GPUs, experimentamos aqui no canal os AMLogic, Intel, Rockchip, M-Star, Allwinner e as gráficas, é claro, neste caso, nestas máquinas são todas integradas. Portanto, quando a gente escolhe o CPU, a gráfica já está integrada. No caso do AMLogic S812, a gráfica é Mali 450 octa-core, não há escolha, não podem escolher outra gráfica qualquer, está integrada. Isto para dizer o quê? Que temos dual core e 4 cores. E posso dar aqui um exemplo de um dual core que experimentei no passado. Isto está mesmo aqui ao fundo, vocês não conseguem ver na máquina ou na câmera, mas é o Etec Play, que eu vou colocar este aqui para trás. O Etec Play tem um dual core, e foi uma das minhas críticas na altura à marca, um feedback que eu fiz à marca. No entanto, dizer-vos que este que está aqui, que é um dual core, funciona melhor do que alguns 4 cores que eu tenho aqui. E já vou dar um exemplo, não é neste slide, será noutro. Portanto, nem sempre o hardware é a coisa mais importante. E agora, voltando ao tópico, é para a gente não se perder, em termos de CPU, se vocês me perguntarem assim, Roberto, quero uma máquina só para ver vídeos, o meu conselho, sem olhar para mais nada, para mais nenhum componente, é AMLogic S805 ou o Rockchip 3188 ou um M-Star no mesmo nível, que agora não me lembro porque eles têm nomes complicados, não é fácil, ou um Allwinner, ou seja, naquela gama dos S805, que é bom para vídeo playback, é o suficiente, até 1080p, atenção, mas que para jogos não é nada de especial, vocês conseguem jogar aqueles jogos muito light. Portanto, em termos de CPU, o meu conselho é sempre, a partir de 4 cores para cima, hoje em dia já não há necessidade de estarmos a comprar dual cores, se bem que existem máquinas muito boas, que é o caso da Bitec com dual core, porque tem um firmware muito bem integrado. Mas aqui fica o meu conselho em termos de 4 cores. Se vocês quiserem máquinas para jogos, então AMLogic S812, a Rockchip 3288, Allwinner A80, temos aqui um à frente, o M-Star do Xido X9 também é um espetáculo. Portanto, todos estes CPUs que são os topos de gama de cada uma das marcas, digamos assim. Esqueci-me de referir aqui o Intel Z3735F, já saiu um novo, mas para já é esse que nós temos aqui. Portanto, esses são os CPUs que vocês podem esperar o topo de gama. De realçar que o Intel não suporta 4K nativo em termos de saída, no entanto suporta o playback de 4K, ou seja, vocês estão a rodar um ficheiro 4K, mas ele faz um downsample para a TV de 1080p. Para mim serve perfeitamente. Passando à frente, em termos de CPU, estas são as minhas escolhas iniciais, sem sequer pensar em mais nada. Depois RAM, quanto mais RAM a gente tiver, melhor. Testei aqui máquinas de 1 GB e 2 GB, no entanto, existem máquinas de 4 GB. Até hoje não testei nenhuma, mas se conseguirmos comprar uma máquina, e se o orçamento der para isso, com 4 GB, melhor. A única limitação que eu tenho visto em máquinas com 1 GB apenas é que, por vezes, estamos a utilizar 2 aplicações, o sistema está a utilizar no background também 1, 2 ou 3 aplicações e, por vezes, para além do lag que pode existir em vídeo, em jogos, pode e faz, já me aconteceu, fazer com que a máquina faça um reboot, ou seja, a RAM fica tão carregada que ele engasga-se e o filme e depois faz um reboot, que nem é agradável. Em termos de disco, tenho aqui o exemplo do eMMC 5.0 e mais uma vez Z64, tanto o Android como o Windows tem esse tipo de storage, e o Extreme Wonder são as duas únicas máquinas que eu testei até hoje com o eMMC 5.0 e nota-se uma diferença muito grande em relação aos outros tipos de storage. Portanto, quanto melhor, e aqui tentem sempre ir à procura, é claro, se vocês querem uma máquina rápida de eMMC na descrição do storage. Quando vocês veem lá storage,
Qual é? Só diz 1 GB ou 2 GB, desculpa, 1 GB não, mas 8 GB, que é o normal, ou 4 GB, então normalmente o storage ou o disco é o mais barato possível. E aqui dou sempre o exemplo, experimentem um computador, um i7, 4-core, 3.5 a 3.9, que é o que eu tenho aqui, mas que faz overclock até 4.6, não é mau. E ponham-lhe um disco rígido de 7200 rotações. Ou ponham-lhe, pior ainda, um disco rígido de 5400 rotações, um disco portátil. E a mesma máquina com SSD e depois vejam a diferença. Em termos de performance bruta, e se eu precisar de renderizar um vídeo, vai levar exatamente o mesmo tempo. Mas em termos de experiência do utilizador, eu abro uma aplicação com SSD e ela abre logo. Com um disco de 7200 ele leva ali algum tempo, e com um disco de 5400 então vou tomar um pequeno almoço e volto e depois está aberto. Portanto, este é o tipo de importância do disco nestas máquinas. Não pensem só no CPU e na RAM, pensem também no disco. Depois, mais uma coisa importante, aliás são todas importantes na minha opinião, é claro, alguns podem deixar, e deixem nos comentários, Roberto, se disseste tanta asneira que eu não concordo. Wi-Fi Power. Ainda ontem estava a responder a um comentário em que alguém me dizia, desculpa, eu esqueço-me dos nomes, alguém me dizia: Roberto, não tenho hipótese de colocar no sítio onde tenho a box uma ligação por cabo. Portanto, qual é a box que me aconselhas a comprar? E eu disse, em vez de comprares uma box, compra um adaptador Powerline. Ou seja, eu continuo a defender, e por experiência própria, que para conseguirmos utilizar estas máquinas, independentemente de qual seja, mas utilizar estas máquinas na sua potencialidade máxima, dentro das limitações de cada uma, é claro, vamos precisar de uma conexão física por Wi-Fi. Vocês, se estiverem a ver um filme em qualidade SD ou até 720, logo que não seja um 720 muito puxado, porque aí também começa a gaguejar e vocês não conseguem. Por Wi-Fi não se consegue, independentemente da máquina. Esqueçam, até pode custar 200 euros. Não vai fazer milagres em termos de Wi-Fi. Vocês precisam de uma ligação Ethernet. E quando não existe a possibilidade de espalhar um cabo daqui até lá, então a Powerline. E a pessoa em concreto, a sugestão que eu fiz foi mesmo essa, foi, em vez de gastar dinheiro numa box nova que não vai te dar melhores resultados, então adquira um adaptador de Powerline. Não faço ideia qual é a escolha que ele vai fazer, mas adquira um adaptador Powerline. E a partir dos AV500 vocês têm, mesmo que os AV200 têm uma melhor capacidade do que o Wi-Fi. No entanto, o meu conselho é sempre acima de AV500. Isto para quê? Para conseguirem tirar partido de Blu-rays MKV 1080p, que hoje em dia é a fruta da época. Ver um filme, as televisões são todas 1080p, aliás, 4K está agora na moda, mas ainda não há, na minha opinião, mais uma vez, muito conteúdo para ser absorvido em 4K. No YouTube há algum, eu por exemplo não tenho nenhum, tudo em 1080p. Existe algum conteúdo, mas não nada de especial em 4K. No entanto, 1080p é a fruta da época, como eu estava a dizer. Portanto, se vocês quiserem ver, tem uma televisão boa na sala, tem uma box relativamente boa e depois, só por causa da conexão, não conseguem ver o conteúdo como deve ser, esqueçam isso. Apostem num adaptador Powerline, de preferência que tenha também Wi-Fi e que vocês conseguem espalhar o vosso sinal para a casa toda e, para além disso, ligar. Uma das coisas que eu esqueci-me de referir numa das últimas reviews que eu fiz é, quem tem Mel, por exemplo, que é o meu caso, não precisa de andar a espalhar cabos para poder ter as boxes na casa. Basta os adaptadores Powerline e consegue ligar as boxes. Eu tenho assim aqui ligado. Bem, passando à frente, mas deixar aqui bem clara esta mensagem. Esqueçam o Wi-Fi. Eu continuo a testar a potência do Wi-Fi nestas máquinas, mas esqueçam o Wi-Fi para transmissão de vídeo. Se for para fazer browse, então o Wi-Fi chega, é suficiente. Depois vamos passar então para o material de construção e aspecto geral. Depois tem aí plástico, metal, etc. Gosto pessoal. E a conclusão é mesmo essa, é um gosto pessoal. Nós aqui no canal vimos até hoje máquinas feitas de plástico preto, outras máquinas de plástico de outras cores, metal preto, metal prateado. Os comentários que eu recebo é de alguns, ei, adoro essa caixa, vou dar aqui o exemplo da Zido X9, que é uma máquina com metal prateado, nem toda a gente gosta. Eu particularmente gostei da caixa, com a forma como ela está construída, mas há malta que diz, não gosto dessa cor, gosto desta cor, gosto daquele plástico, gosto assim, gosto assim. Aqui, em última análise, é aquela que gostares desse lado do ecrã. E não há muito que se possa fazer aqui deste lado para dizer qual é melhor, porque não há resposta. Qual é melhor? É aquela que a gente gostar. Gosto de um plástico mais robusto, gosto de um plástico mais leve, gosto de um plástico assim, gosto do botão em cima, gosto de luzes à frente, luzes mais intensas, luzes mais... Ou seja, em termos estéticos, é aquela que nós gostarmos. Depois, o último ponto neste keynote que é, ou neste slide, que é o comando à distância. Quando vocês escolherem box, quando tiverem definido a box, e espero bem que este vídeo, ainda não acabou, está no começo, mas este vídeo
em princípio vos vai ajudar a escolher a vossa box. Quando tiverem definida a box, pensem em mais uns trocados. Aqui vou falar em euros, malta do Brasil, reais, malta portuguesa que está em Londres, pounds, malta portuguesa que está nos Estados Unidos, dólares. Gastem, vamos falar de dinheiro, uns trocados a mais e ponham logo isso incluído no vosso budget para comprarem um comando por wireless. Isto, se a vossa box não tiver, estou-me a lembrar aqui da ProBox, por exemplo, foi a última que a gente fez a review, tem um comando wireless espetacular integrado. A Minix também traz um M1 e é possível que a Tech também traz um comando espetacular wireless. Wonder também traz um comando espetacular wireless. Mas aquelas que não trazem, então ponham logo no vosso budget mais X para comandos. Existem comandos baratos que vos vão dar uma performance muito boa e uma experiência muito boa. Às vezes as pessoas pensam, para este comando, esta máquina, e associam o comando à máquina. Se tiverem um comando diferente que vos custou mais 6 ou 7 ou 8 euros, a coisa é totalmente diferente, a navegação é diferente, muito mais rápido. Parece que o aparelho se torna mais rápido. Muitas vezes o problema é do comando por infravermelhos, que a gente não pode esperar mais do que isso, é um comando por infravermelhos, não há milagres, mas é bastante importante. E para finalizar, então a nota que eu tenho aí é dos CPUs favoritos que eu revi até hoje, que é o AMLogic S812 e o Intel Z3735F, e que vai concluir esta parte do slide. Isto para dizer o quê? Que foram os dois CPUs que, aliás, o Z3735F, apenas houve duas máquinas que eu testei com esse CPU e uma tablet. Mas não me deram problemas nenhum. O AMLogic S812 experimentamos em muitas máquinas e nenhuma delas tive problemas de maior. O único problema foi no firmware, que acho que é o tópico a seguir. E se não for a seguir, a gente já fala quando chegar ao firmware. Mas isto para dizer o que é que foram os dois CPUs, e são os dois CPUs que são os meus favoritos. Dito isto, vamos então terminar este tópico aqui e vamos passar para o próximo. Ora, estamos então no tópico número 3, que é integração de firmware. E para aqueles que ainda continuam connosco, aqueles que já se aborreceram, já se foram embora, pois paciência, mas para aqueles que continuam connosco, então um thumbs up e vamos embora. Estamos mais ou menos a meio, mais ou menos, sensivelmente. Ora, integração de firmware, o que é? Muito rapidamente, e desculpem aqueles que estão aí desse lado do ecrã, que são engenheiros e trabalham nesta área do firmware, mas a minha forma muito simplista de ver o que é o firmware e transmitir para esse lado é: temos uma camada de hardware e depois a seguir, normalmente as pessoas associam, a seguir ao hardware tem o sistema operativo. Mas não, antes temos ainda uma camada que é o firmware. Ou seja, normalmente cada componente tem, digamos assim, os drivers integrados e de certeza absoluta que vocês já tiveram equipamentos que tiveram ou fizeram porque quiseram um upgrade de firmware. Não vai mexer em nada no sistema operativo, vai sim mexer na codificação do próprio componente em si. Portanto, tentar simplificar isto mais. Hardware, uma camada de firmware, que aqui depende muito das marcas e os engenheiros das marcas que o programam, uma camada de firmware, e depois então a integração do sistema operativo por cima, que pode ser Windows, pode ser OS X, iOS, Android, que é o caso que estamos aqui a falar. Portanto, de uma forma simplista, esta é, e mais uma vez, desculpem aos engenheiros que programam, esta é a minha forma de ver o firmware. E é claro, é integrado. É uma coisa difícil. Enquanto que drivers é fácil de nós mexermos, apps é fácil de nós mexermos, em termos de firmware é muito difícil e arriscado também. Depois, como saberei se funciona bem? Em termos de firmware, como é que a gente sabe se funciona bem ou não? Se há algum firmware em específico que está bem integrado ou não, só testando. E aqui estou a ser o mais sincero com vocês. Eu tenho expectativas em relação a uma máquina antes de a receber, no entanto, só tenho certezas quando a testo. E agora vamos dar aqui uma coisa que é, ainda não é, mas vamos falar do hardware vs firmware, e aqui queria dar dois exemplos. Um deles eu já acabei por falar, que era a WeTech, um dual core com uma performance muito boa. Mas temos também, e vou passar já para o ponto a seguir, que é dar-me um exemplo. Temos também máquinas muito boas e depois com uma integração de firmware que não vale, não vou dizer aqui um palavrão, mas apetecia-me, que não vale nada. E antes de avançar, hardware vs firmware, ainda agora estava a falar, desculpem estar aqui a pular um bocadinho, estava a falar que qual é mais importante. Na minha opinião, estão os dois em pé de igualdade. Se houver um hardware muito puxado, muito bom, mas depois uma fraca implementação de firmware, a máquina não vale nada. O mesmo acontece com uma máquina que seja um nível mais baixo, que tenha um firmware muito bem integrado, então se calhar vai superar a máquina que tem um hardware superior. E aqui vou-vos dar um exemplo muito simples. Tenho aqui este lado, a U-Box,
e tenho aqui deste lado a WeTech Play, vou ter aqui buscá-la aqui mais uma vez. Ou seja, esta aqui nem devia estar aqui no vídeo, já devia ter jogado para o lixo. Mas para vos dizer o seguinte, que a U-Box foi a pior experiência que eu tive até hoje em termos de reviews. Acho que não entrou no canal em português, acho que foi só no canal em inglês. Tem um Rockchip 3288, espetacular, topo de gama de Rockchip. E tenho outra máquina que review, alguns para aqui, que também tem o Rockchip 3288, trabalha muito bem. Qual é o problema dela? Não é hardware, o problema dela é firmware. Foi tão mal integrado, tão mal programado, por quem quer que seja que estava lá na fábrica a desenhar e a programar e a integrar o firmware, que a máquina não vale nada. O problema da máquina é o quê? Não consegue. Vocês vejam a review individual se tiverem a oportunidade. Se não tiver aqui no canal em português, desculpem, procurem no canal em inglês ou pesquisem no YouTube U-Box Rockchip 3288. Acho que só existem poucas reviews. Se a minha não é única, existem poucas reviews. Na altura comprei porque achei que estava um preço não barato, mas um preço competitivo para o hardware que trazia. Engano meu, hoje é um pisa-papéis. Mas isto para dizer o quê? Não vejam apenas as especificações. E daqui a minha ilação que hardware e firmware estão mais ou menos em pé de igualdade. E agora vou tirá-la aqui da imagem, que ela nem merece estar aqui sequer. Na review individual que eu fiz, não faço ideia se ficaram chateados comigo ou não, mas isso é um tópico que eu também vou cobrir um bocadinho mais à frente. Comecei o vídeo por dizer, se querem poupar dinheiro, esqueçam esta box, nem vale a pena. Uma coisa assim do género, disse mesmo para as pessoas não comprarem, não faz sentido. É roubar dinheiro às pessoas. Depois temos a WeTech Play, que tem um dual core, mas tem uma integração de firmware tão boa, que bate naquela, mas de longe, nem se compara uma coisa à outra. Portanto, a integração de firmware aqui num dual core faz com que esta máquina brilhe. E em termos de preço é mais ou menos a mesma coisa. E aqui então chegamos à conclusão. Qual é mais importante? Hardware ou firmware? Pé de igualdade. E não me querendo esticar muito neste assunto, até porque se o vídeo, em vez de demorar 1 hora, demora 2. É fácil de fazer os updates em termos de firmware? Depende. E aqui vou ter que falar em termos de updates online, que é um tópico só, mas se for um update online é muito fácil. Carrega no botão e já está. Se for um update manual, então dá um pouco mais de trabalho e pode ser uma dor de cabeça. Mas já vamos falar um pouco desses updates mais à frente. Depois, será que devo perder tempo com esta história do firmware? E aí no ecrã, como podem estar a ver, a frase que eu, e não encontrei em português uma frase que se adequasse tão bem, ou 2 palavras, para ser mais correto. Hell yeah! Eu acho que sim, acho que devemos perder tempo na brincadeira do firmware a pesquisar qual é o feedback da comunidade. Está a dar problemas a caixa, não está a dar problemas, está a ter uma performance boa, não está, e perdermos tempo. E, em última análise, se a gente quer se dar ao trabalho de fazer updates online, desculpem, se quer dar ao trabalho de fazer updates manuais, ou se quisermos, e aqui eu sou assim, carregar no botão e ter a máquina atualizada. Finalmente, a ideia-chave deste slide é: não existe firmware a 100%. E aqui, meus amigos, em todas as máquinas não existe nenhuma que seja perfeita. Mas isto acontece com todos. Comigo, com este vídeo que está a ser feito, de longe é um vídeo perfeito. Eu até posso chegar à conclusão no final do vídeo: olha, ficou porreiro, ficou engraçado, pode ser que a malta goste. No entanto, daqui a 3 dias, daqui a 3 semanas, daqui a 1 mês, vou dizer assim: pá, Roberto, onde é que tinhas a cabeça quando fizeste aquele vídeo, quando pensaste aquilo? Portanto, as coisas nunca são perfeitas, ainda bem que é assim. Estamos sempre a exigir mais em tudo, e nestas boxes não é exceção. Portanto, para além disso, para além de nada ser perfeito, elas trazem, às vezes, problemas. E esses problemas têm que ser corrigidos. Se forem um problema, imaginem, já tive aqui vários problemas, um de cabeça, em que estou a fazer o mirror e não me transmite a imagem toda, encolhe-me o ecrã na TV da sala, como aconteceu com a Extrema, se não estou em erro. Se for um update manual, vai-me dar trabalho, vai-me dar chatice e risco. Se for um update online, que foi como aconteceu com o Extremer, carrego no botão e daqui a bocadinho está porreirinho, experimento, olha, já está a funcionar. Portanto, esta é a importância do firmware e vamos então passar para o próximo tópico. Ora, chegamos então ao 4º tópico, que é o benchmarks. E para aqueles que ainda estão aqui, se quiserem fazer uma pausazinha, é fácil, carreguem no botão, vão beber um cafezinho, beber uma água, lavar a cara para abrir a pestana e voltem uns minutinhos. Bem, voltando ao tópico. Benchmarks, porquê? Para já está na minha natureza. Adoro comparar. Não só estas máquinas, mas esta brincadeira dos benchmarks, para mim, começou
há uns anos atrás com as máquinas com que eu trabalho. Ou seja, hoje em dia eu tenho uma base de dados que fui fazendo minha, com testes reais e comparando com benchmarks, que se eu quiser comprar amanhã uma máquina, e aqui não estou a falar de boxes, mas já passo por lá, mas se quiser comprar uma máquina para o meu trabalho, e muitos de vocês sabem que o meu trabalho é a criação de conteúdo em After Effects e a customização desse próprio conteúdo para clientes que não sabem mexer em After Effects. Não se querem chatear, não se querem dar trabalho, não interessa, mas é por isso que o meu trabalho faz falta. Se eu quiser comprar uma máquina, eu consigo amanhã dizer qual é a máquina em termos de preço e de performance que me vai dar, que eu quero. E quando digo máquina, estou a falar de um CPU, estou a falar de uma GPU, discos por aí fora, qual a quantidade de RAM que vou precisar. Porquê? Porque tenho utilizado os benchmarks e comparando com a performance real. E depois consigo ver se uma máquina que me custa 1.500 euros e outra que me custa 4.000, será que eu vou escolher entre uma e outra, dependendo da performance que me vai dar. Será que me vai dar mais 5% de aumento, mais 10% de aumento em termos de performance? Será que compensa a diferença de preço? Ou seja, a partir daí, e neste momento tenho uma base de dados que é bastante fiável. Aliás, já partilhei convosco no canal em português quando fiz a review ou fiz a performance em edição de vídeo do MacBook Pro. Vocês têm lá desde MacBook Pro, Mac Pros, Mac Minis, por aí fora. Portanto, porquê benchmarks? Porque adoro comparar. Segundo, porque faz sentido nós fazermos um benchmark, mas depois compararmos com a performance real. Eu vejo às vezes, e leio mesmo muito, principalmente online, reviews escritas, e dou muito valor à malta que escreve, eu não tenho pachorra para isso. No entanto, aparecem lá benchmarks e depois não me falam da performance real. E aqui nos vídeos o que eu tento fazer é, para além de fazer um benchmark e dar-me X no Geekbench e aqui, então agora vamos ver como é que ela se comporta em jogos e vamos ver como é que ela se comporta em vídeo. E por vezes encontramos uma máquina que dá 40.000 no Antutu, a gente já chega lá, e em termos de jogos não me consegue jogar o Beach Buggy ou o Cars Game ou por aí fora. Isto pode ser das duas uma, ou a máquina foi aldrabada para conseguir no Antutu, que a gente já bate lá, para ter uns scores muito altos, ou então o firmware está tão mal integrado que os benchmarks conseguem apanhar a performance, mas depois em termos de aplicações reais ela vai abaixo. Portanto, daqui o meu interesse é em benchmarks. Começando pelo primeiro, que é a speed test. A rede é importante, já falei aqui na rede, a minha sugestão para utilizarem Powerlines em vez de Wi-Fi. Portanto, continuo a utilizar o speed test para que vocês possam também ter aí desse lado. Aquela consegue na mesma rede, porque normalmente o espaço é sempre o mesmo que eu utilizo para fazer os testes. Olha, naquela consegue 30 megas, aquela consegue 80, que é aqui uma grande diferença. Se calhar vou para aquela. É importante para mim, porque vou utilizar os ficheiros todos da minha NAS, por aí fora, que é assim que eu utilizo a minha. Depois o Geekbench, que é o meu favorito, faz testes principalmente ao CPU e RAM. Mais uma vez, eu trabalho com After Effects. After Effects, o que utiliza mais é CPU e RAM. Eu consigo, nesta máquina que está com a minha lata, com 32 GB de RAM, eu consigo ocupar praticamente os 32 GB. Aqui no canal em português não tenho nenhum vídeo com essa informação, mas no canal em inglês tenho, em que eu consegui demonstrar como é que se utiliza os 32 GB de RAM, em que não é overkill, não é só comprar por comprar e dizer aos amigos, olha, tenho 32 GB de RAM e agora o que é que fazes com esses 32 GB? Não, o After Effects consegue, e há outras aplicações que conseguem, utilizar tanta RAM que nós tenhamos, neste caso os 32. E se tivesse 64, que a minha board não suporta, mas se tivesse os 64, não digo que conseguisse alcançar os 64, mas se calhar os 50 era capaz de chegar lá. Portanto, isto para dizer o quê? Que o Geekbench para mim é um dos benchmarks disponíveis no mercado, multiplataforma, que nos dá resultados mais fidedignos. É o meu favorito. Depois, passando aqui para o Antutu, que é o meu menos favorito. Não tem nada contra o Antutu, no entanto, aquilo que eu tenho visto ao longo dos testes com as máquinas é que me dá resultados em máquinas. Aqui tenho uma MX3, que é uma máquina porreirinha, não é má. É um dos vídeos, se calhar, mais vistos que eu tenho, é da MX3. Tem um preço performance aceitável, mas dá-me no Antutu, já não me recordo muito bem, mas cerca de 40.000 ou 30 e tal mil. E depois o Cars Game engasga-se, e o outro jogo, já não lembro qual era, engasga-se, e houve situações em vídeo também que ela ficou assim um bocadinho aquém. Portanto, no Geekbench demos resultados inferiores a outras máquinas. Aqui posso comparar com a X8, que está mesmo acima dela. A X8H Plus dava-me 32.000 de score no Antutu e a MX3 dava-me, acho que era superior, agora não me recordo, ou superior ou igual. E nem chegava aos calcanhar, mas de longe. Quando alguém vê um benchmark deste escrito e diz assim, uma máquina custa
sei lá, talvez 70, já não me recordo quanto é que foi, 70, 80 euros. A outra custa 160. É claro que eu vou comprar a de 80, é metade do preço, até compro duas. Mas depois, quando chegamos à realidade e vamos jogar um jogo ou fazer um vídeo playback, a gente vai abaixo. A gente vai abaixo, a máquina vai abaixo e nós ficamos frustrados com a utilização. E aqui a minha dissatisfação ou a minha insatisfação, desculpem, para ser mais correto, com os benchmarks do AnTuTu, que são muito... não fazem sentido. E aqui a culpa não sei se está no lado de quem fez a app ou se está no lado de quem faz as máquinas e consegue aldrabar. Também não vos consigo ser sincero aqui. Ser sincero, isto é, sincero sou, não vos consigo dizer onde é que está a culpa. Depois temos então o 3D Mark Score, que é mais para a GPU. É claro, ele vai trabalhar também sobre o CPU, mas mais para a GPU, para ver o poder de computação gráfica que a gente vai conseguir retirar de qualquer máquina. E mais uma vez o 3D Mark utilizei principalmente nas máquinas de trabalho, mas comecei a integrar este teste aqui nas boxes para vos poder dar também um feedback mais correto e que vocês possam comparar. E finalmente, o último teste que eu integrei foi o Epic Citadel, que me dá não o valor total, mas dá-me duas situações que eu gosto de ver, que é uma delas, uma média de frames por segundo. E para além disso, enquanto está a fazer o teste, estamos a ver as imagens, digamos assim, os footages em 3D. E se ele me der um score muito alto, 42 frames por segundo, por exemplo, ou 50 frames por segundo, mas que durante o vídeo eu vejo que ela está a gaguejar, então há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem. E é aí que eu quero chegar. Portanto, é uma média, mas que me dá em tempo real se está a correr fluido, que é isso que eu quero de uma máquina, ou se está a gaguejar. E é claro, e depois vai sair no meu feedback quando faço a review. Olha, foi X frames por segundo e calmo, quer dizer que foi tudo bem. Foi X frames por segundo no Epic Citadel, mas estou a chegar lá. Ou então nem conseguiu fazer o teste. Portanto, estes são os benchmarks. Depois, para finalizar, a palavra ou chave, a frase-chave para este slide é apenas o meu lado geek de fazer as coisas. Possíveis mudanças no futuro. Discos. Para já, isto é o meu lado geek. Adoro, como eu disse no início do vídeo, tecnologia em geral. Portanto, benchmarks fazem parte da minha... Se vocês disserem, pá, Roberto, corta os benchmarks, eu não sou capaz de fazer isso. Aliás, corta isto, corta aquilo, eu acabo por gostar o canal. Eu tenho que apreciar isto, é o meu tempo livre. Podia estar ali no sofá a beber uma cerveja e a ver O Senhor dos Anéis, ou seja, aquilo que for, que é um filme que eu gosto. E aí peço compreensão desse lado. Eu tenho que gostar daquilo que eu estou aqui a fazer deste lado. Mesmo que vocês hoje achem que este vídeo está a ser uma ganda seca, eu estou a gostar. É o meu tempo livre, que estou a dispensar com todos vós, eu tenho que gostar. Isto para dizer o quê? Que vai mudar, sim, possíveis mudanças. Uma delas que eu tenho estado a pensar nos benchmarks em termos de discos. Até hoje só consigo dizer a vocês. Meus amigos, o Kodi abre assim, ou abre em 10 segundos, ou abre devagarinho, ou abre depressa, pronto. É relativo, mas queria uma aplicação, e até hoje não encontrei nenhuma, pelo menos no meu gosto pessoal, que me ajudasse a ler a velocidade de escrita e de leitura dos discos destas máquinas, discos integrados, é claro. Portanto, no futuro é possível que eu consiga encaixar um teste desses. Para já ainda não encontrei. Existem alguns, não são muitos, alguns, mas nenhum que me dê gozo. Não existe, por exemplo, o Blackmagic Design, que é um dos testes que eu gosto de fazer, tanto em Windows como em Mac. No entanto, fechar aqui este tópico, que é os benchmarks, só para dar ideia a vocês porque é que os continuo a fazer, comparar benchmarks sintéticos com a real performance de cada dispositivo, e vamos encerrar e ir para o próximo tópico. Ora, vamos então passar para o tópico número 5, que é Online Updates. E o primeiro subtópico é então o que são. E a minha resposta é simples, é fácil. Já falamos dos firmwares ainda há pouco, ou firmware para ser mais correto, e mais tarde ou mais cedo vamos precisar de atualizar a máquina. Não é necessário, não é obrigatório, digamos assim, mas mais tarde ou mais cedo vamos querer atualizar a máquina para um firmware mais recente, em que as coisas foram melhoradas, até porque nada é 100%, como eu vos disse já. E os online updates para mim é uma coisa muito fácil. Eu pego no comando, carrego no botão, há um online update disponível, carrego no botão uma segunda vez, ele diz-me sim para confirmar e está feito. Isto passa ao segundo subtópico, desculpem. Eu já vou falar dos erros daqui a pouco também. No entanto, não vou cortar vídeos nenhum hoje. Porque são os updates necessários, e aqui mais uma vez referir firmware. Os updates são necessários porque, como eu comecei este vídeo a falar, não há nenhuma máquina que seja perfeita. Todas elas têm imperfeições, e os testes que eu faço aqui são limitados. Eu faço os testes de acordo com aquilo que eu acho, e basicamente todos mais ou menos da mesma forma, também vamos falar sobre isso.
No entanto, há um de vocês que diz assim: é pá, Roberto, comprei uma box que tu disseste que era boa, no entanto, a aplicação que eu utilizo é esta, nenhuma dessas que tu utilizas. E tem um erro, ou seja, não consegue reproduzir isto ou aquilo. Então o que é que vai ser necessário? Vai ser necessário um update a esse firmware. Para já, suporte, que também vamos falar daqui a pouco, em termos de suporte e comunidade. Por outro lado, vão precisar de um update a esse firmware. O que é desejável? É desejável, para já, duas coisas: que a marca em si dê suporte, e segundo, que a gente tenha disponível um online update para não termos que nos chatear com updates manuais em que vocês têm que ligar a máquina ao computador, depois sacar ficheiros e depois seguir as regrazinhas todas, porque podem dar cabo da máquina se não cumprirem um daqueles aspectos. Portanto, aqui, e eu vou já passar aqui para a última frase que diz: eu adoro online updates. E adoro simplesmente porque são fáceis de fazer, carrego no botão e já está. Vamos passar para o terceiro subtópico, que é OTA, ou seja, Online Updates obrigatório. Não, de forma alguma, não são obrigatórios. Se vocês quiserem fazer updates manuais, se não se importam com perder tempo, 1 hora ou 2 a fazer updates manuais, então força, não têm que comprar uma box obrigatoriamente porque tem online updates. No entanto, a minha opinião é que são muito úteis. Depois, em termos de online updates, VS, ou seja, versus manuais, ou os updates manuais. E tem aí também uma frase, como vocês podem ver, que diz: dor de cabeça ou sem riscos, até devia estar trocado. Ou seja, online updates é um update sem riscos, e aqui deixar uma ressalva que é: qualquer update a qualquer componente, se houver uma quebra de eletricidade, estamos tramados, porque interrompe o update a meio e a caixa em princípio fica inutilizada, digamos assim. Há formas de repará-la, mas vai dar uma dor de cabeça. Tirando isso, online updates é risk-free, não há risco associado. Enquanto que nos firmwares, ou seja, nos updates manuais, desculpem, há sempre o risco. Porquê? Porque não é a máquina que está a fazer o update, sou eu que estou a fazer o update. E há sempre o risco de eu me enganar num passo ou me esquecer de um passo, e eles, os fabricantes, até põem os passos por ordem: não te esqueças disto, não te esqueças daquilo, atenção com isto, fazer um check aqui, fazer um check ali, para que não estragamos o equipamento. Portanto, esta parte, eu não me importo de pagar mais 30 ou 40 euros para que uma marca me forneça online updates, até porque eu considero isto como um serviço, os online updates. Eles têm que ter os updates num servidor 24 horas sobre 24 disponíveis para que os utilizadores possam fazer os updates. Portanto, eu considero isto como um serviço e vai-me dar mais longevidade, que é um dos tópicos também que eu tenho, se não é aqui neste slide, é no outro slide a seguir. Vai-me dar mais longevidade à máquina, ou seja, eu paguei mais 30 ou 40 euros, mas possivelmente vou aproveitar essa máquina muito melhor e vai estar atualizada muito mais tempo do que seria o contrário. Depois diz também: é importante para escolher uma box? Depende. E eu aqui já referi um bocadinho isso. No meu caso os online updates, hoje em dia, felizmente estamos a ver isso em mais marcas, e aqui vou referir já umas quantas, isto é, todas aquelas que têm online updates. É a Minix, que tem 9 máquinas disponíveis, aliás, vimos isso nos vídeos passados, tem 9 máquinas disponíveis, todas elas neste momento, quando compram, a não ser que a pessoa que vos está a vender tenha stock antigo, mas se for stock novo, todas elas vêm já com o último firmware com online updates. Temos também o WeTech Play, a Zido X9, Extremer Wonder, e é só. Para já, são só as marcas que têm, e espero não me estar a enganar, as marcas que têm firmwares, desculpem, com online update, ou online updates, desculpem, aqui o inglês misturado com o português. Depois, exemplos, e aqui meti uma nota que é preciso gravar, até porque não tem nenhum vídeo dedicado só ao online update. No entanto, em cada uma destas máquinas que eu referi que têm online updates, na parte da review existe ali alguns segundos dedicados apenas ao online update e a forma como é feito. É muito fácil, portanto basta vocês procurarem no canal, nas máquinas que estão ou no canal em português ou no canal em inglês, escolham e vejam aquele que preferem, e vão ver que em relação a updates não há nada mais fácil do que isso. Vocês carregam no botão, vão beber um cafezinho e voltam. E a última parte, que é a frase, no entanto vou mostrar no ecrã outra vez, eu falei ainda agora que eu adoro online updates. Isto porquê? Porque me poupa muito tempo. Eu prefiro perder 5 ou 6 horas a trabalhar do que 5 ou 6 horas a fazer um update a uma máquina. Posso também dar aqui um exemplo: a MK12, que está aqui ao meu lado, quando chegou às minhas mãos tinha um erro, já não me lembro bem qual era, acho que era o code e não conseguia correr em ecrã completo ou uma coisa assim do género.
E o que é que acontece? Tive que mandar um suporte ticket, por acaso foram muito rápidos a responder, mas deram uma série de instruções, nada do outro mundo, toda a gente consegue fazer aquilo, toda a gente, isto é, toda a gente que está habituada à tecnologia de hoje em dia. Se eu entregasse esta máquina ao meu pai ou ao meu avô, talvez eles teriam dificuldade, mesmo seguindo aquelas instruções, tem que ligar o cabo USB ou OTG aqui, tem que fazer assim, tem que fazer o download disto, tem que fazer o download daquilo. Para aqueles mais, digamos assim, mais curiosos e que gostem, então se calhar é uma experiência gira. Mas isso vocês podem fazer também com uma máquina que tenha updates online, vocês podem optar por fazer um manual. No entanto, para aqueles que querem a máquina out of the box, sem problemas nenhuns, conseguir correr e atualizar, então a minha sugestão fica sempre, tentem escolher uma máquina que tenha online updates, mas resumindo, consegui fazer o update na MK12, ficou impecável, demorei talvez uma hora e pouco, tempo que perdi desnecessariamente, podia estar a trabalhar e esse trabalho, eventualmente, não é eventualmente, mas na realidade esse trabalho ia me render muito mais do que o tempo que eu perco a fazer o update, ou seja, estar a trabalhar e a receber de um cliente dá mais produtividade do que estar agarrado a uma máquina destas a fazer um update manual. E para encerrar esta parte dos online updates, então fica a tal frase que eu adoro os online updates. Vamos então passar para o próximo tópico. Ora, estamos então no tópico 6, suporte e comunidade. E o primeiro subtópico diz então, suporte porquê? E diz mais uma vez, referir-se firmware, ou seja, que é para não me esquecer. E aqui estão a ver a importância que o firmware tem nestas máquinas. Já foi referido aqui uma série de vezes, se calhar vocês já estão enjoados de ouvir falar em firmware. E então diz suporte porquê? Porque qualquer máquina destas, que mais uma vez, nenhuma delas é perfeita, quando eu precisar de suporte, se ele existir, eu vou ficar satisfeito. Se ele não existir, eu já passei para as duas, se ele não existir, então vou ficar insatisfeito com aquela máquina. E apesar de talvez não confiar naquela marca novamente, estou encalhado ali com um produto que eventualmente será um tijolo. E aqui, vou passar aqui o tijolo mais uma vez. Portanto, se houver suporte, muito bem. Se não houver suporte, eu fugiria um bocado dessas máquinas. Ou então, correr o risco de... pode correr bem, pode correr mal. Mas, mais uma vez, a nossa escolha vai ser a escolha apropriada. E, independentemente do risco que a gente tome... dá sempre uma sensação satisfatória, pelo menos na minha opinião. Ora, depois, comunidade porquê? E esta parte é muito importante. Quando eu referi há pouco, em termos de procurem o website, procurem se tem fóruns, qual a interação da comunidade. Independentemente da marca dar um melhor suporte ou um pior suporte, quando temos uma comunidade envolvida é muito mais fácil. E vou dar aqui o exemplo do canal do YouTube, que em português é pequeno ainda, mas está a crescer a um nível satisfatório e a malta está a começar a interagir uma com a outra. No canal em inglês a coisa acontece de uma forma... estamos a falar de 10 vezes mais o tamanho do canal em português, ou seja, 8.000 e qualquer coisa subscritores para 800. No entanto, para dizer o quê? Que a comunidade ajuda-se uma à outra. No canal do YouTube é alguém fazer uma pergunta e eu ainda não tive tempo de responder, já está lá alguém a dizer assim, olha meu amigo, faz assim, 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 espetáculo. Eu se chego lá e faço um thumbs up, isto é, se concordar com a resposta, é claro, ou com a opinião daquela pessoa. Se não concordar, também sou o mais honesto possível e dou a minha opinião na hora. No entanto, estou a dizer o que há uma interação. E o mesmo acontece nas comunidades destas boxes. Mesmo que a marca não tenha um suporte muito rápido, de certeza absoluta que vai haver algum caramelo, como este está aqui a falar hoje com vocês, que vos vai ajudar na comunidade. Ou seja, tenho um problema, não consigo ver Netflix. Aliás, em outubro vamos ter Netflix, espetáculo, Netflix em Portugal. Já existe através de VPNs, mas legalmente, etc., vamos ter a partir de outubro. Dizem as más línguas. Voltando à comunidade, existe sempre alguém que vai ajudar, nem que seja a resolver, sei lá, qualquer problema que vocês tenham que nunca foi testado em lado nenhum, mas que vocês compraram a box para aquilo. E há um artista que diz assim, tens experimentados assim assim. E há outro que dá mais meia dúzia de trocados, e vocês conseguem tirar dali uma ilação e uma conclusão e, em princípio, conseguem haver resolvido o problema. Para além disso, a comunidade tem uma coisa muito boa, que é a partilha de conhecimentos. Antes de vocês comprarem uma box, se procurarem alguns fóruns das marcas, e as marcas de renome normalmente não têm problemas nenhums em ter a comunidade toda aberta, para que toda a gente possa ver o que é que se passa lá, em termos de reclamações, em termos de chatices, em termos de não sei o quê, em termos de apoio. E depois tem outra coisa também, que é as custom ROMs e coisas que a malta curiosa constrói diferente do firmware que o fabricante fez e que tem vantagens e desvantagens. Portanto, aqui a parte da comunidade é muito importante, principalmente aqui a palavra-chave,
partilha de conhecimento, que é isso que a gente quer. Hoje em dia é muito fácil e está aqui um exemplo, partilha de conhecimento tanto aqui para aí, como daí para aqui para este lado. Passando para o próximo subtópico, que é arriscar e experimentar coisas diferentes. Eu já falei aqui um bocadinho das ROMs modificadas. Em termos de comunidade, uma comunidade ativa, vocês vão encontrar ROMs modificadas com valências que de outra forma não conseguiam ter. Isto porquê? Porque o fabricante fez a box, pensou numa utilização assim, no entanto, há um espertalhão do outro lado do mundo, a viver não sei aonde, numa garagem, ou no escritório, ou no quarto, não interessa, mas diz assim, não, mas consegue-se fazer mais do que isto. E instala, em vez do sistema operativo que veio de raiz, que era Android, instala Windows, ou instala Linux, ou instala nisto, ou instala aquilo, e faz ali uma série de situações. Isto dá para quem? Para o utilizador final, que somos todos nós, e que não somos tão atrevidos assim. Agora ia-me saindo uma palavra que é não somos, que utiliza-se muito aqui no Algarve, mas não somos muito atrevidos em termos de alterações e programações, mas que vamos tirar proveito dessa mais-valia, digamos assim, que a comunidade contribuiu para, digamos assim, essa box em particular. Portanto, arriscar a experimentar coisas diferentes também é uma das vantagens de estar integrado numa comunidade forte. Depois, future-proof. Nem encontrei palavra nenhuma que à prova de futuro, não faz sentido em português, mas future-proof, e também não faz sentido em inglês, porque não acredito que exista máquina nenhuma. Hoje uma máquina que sai, amanhã está desatualizada. Este vídeo que está a ser hoje feito, eu acabo de fazer a edição e se calhar estou satisfeito, aqui 2 semanas ou 3 digo assim, pô Roberto, mas como é que tu conseguiste fazer um vídeo assim? Porque as coisas estão sempre a evoluir. Isto para dizer o quê? Que em termos de future-proof, mesmo que a máquina, a marca em si pare de dar suporte a um determinado dispositivo, vai haver aquela comunidade de curiosos que vão continuar a aproveitar aquele hardware, construindo firmware e construindo software acima de software que nos vai dar longevidade nos produtos. Isto não acontece só nestas boxes, acontece em qualquer coisa. Vejam as comunidades e um bom exemplo é o open source. Tudo que é open source, que é entregue à comunidade para trabalhar, tem um desenvolvimento super rápido, um desenvolvimento brutal, que as pessoas que o desenharam inicialmente nem pensaram que era possível fazer. Portanto, a minha opinião aqui em termos de suporte e comunidade, e quando falo em comunidade, não apenas nesta comunidade digital que nós vivemos hoje em dia, eu utilizo o suporte da comunidade no meu dia-a-dia, não só aqui. Mas pronto, esse é o tópico que não vou deixá-lo. Depois, última frase e frase-chave desta parte do Keynote. Espetáculo fazer parte da comunidade. Para já, agradecer aqui a todos aqueles que fazem parte desta comunidade, um thumbs up para vocês todos. É um espetáculo fazer parte desta comunidade. Uma coisa que me motiva a fazer vídeos é o feedback que eu recebo da comunidade, tanto no canal em inglês como no canal em português, que mais uma vez está a crescer. Portanto, em termos de feedback e comunidade, um espetáculo. Até agora, todo o feedback tem vindo aí, um mais positivo, outro menos positivo, e a gente já vai falar de feedbacks a seguir. Tem sido um espetáculo, portanto, um thumbs up para todos vocês que fazem parte desta comunidade aqui, que não faz parte de nenhuma marca, é a comunidade do canal. Com isto, vamos fechar este tópico e vamos passar então para o seguinte. Ora, chegamos então ao tópico número 7, as minhas reviews. E este tópico em particular é interessante para mim e penso que seja interessante também para alguns de vós. E antes de darmos início então a falar aos subtópicos, digamos assim, que eu tenho aqui, deixa-nos dar algum background do canal em si, como é que esta brincadeira começou, que é para depois chegarmos então àquelas conclusões. Isto é um bocado off-topic, no entanto vou aproveitar a oportunidade para partilhar. O canal em português nasceu em 2015, como eu disse no início do vídeo, em janeiro de 2015. No entanto, o meu canal em inglês nasceu em 2010. E 2010 porquê? Porque foi quando eu comecei a distribuir os meus trabalhos, ou a publicar os meus trabalhos, digamos assim, e estamos a falar de templates em After Effects, Motion 5, Cinema 4D, por aí fora. E então a minha forma de publicitar os meus trabalhos era através do YouTube. Até que cheguei a uma altura que pensei assim, como é que eu posso mostrar isto a mais pessoas? E então comecei a criar algumas reviews de material que eu comprava, monitores, CPU, gráficos, por aí fora, para tentar o quê? Para tentar chamar a atenção das pessoas que aquele canal existe e que aquela pessoa que está ali cria conteúdo e eventualmente dar a conhecer as minhas templates e eventualmente alguns iriam comprar e compram as minhas templates, ajudando assim a contribuir para o meu trabalho, que é um dos meus trabalhos. Não é o único, mas é um dos meus trabalhos. Isto levou-me então a uma situação que foi criar reviews para
como eu disse, gerar mais interesse no canal, que depois, mais tarde, o objetivo final era só era vender e depois dar a conhecer e eventualmente vender, para ser mais honesto com vocês. No entanto, acontece uma coisa que foi um bocado inesperada, pelo menos não estava à espera que assim fosse, que foi o envolvimento da comunidade, que foi o tópico que a gente falou ainda há pouco, da comunidade. Começa a receber feedback da malta que via os vídeos, e vídeos nessa altura assim um bocado manhosos, vejam os vídeos antigos do canal em inglês e vejam o que é que eu estou a dizer, mas um feedback positivo. Às vezes eram umas bocas foleiras, falas muito, era uma das bocas que falas muito, não há isto, ou falta aquilo, ou está um espetáculo, obrigado, não vi ninguém ainda no YouTube a fazer uma review com este tipo de informação, não quer dizer que a review fosse muito boa, mas com aquele tipo de informação, não? E este feedback começou-me a cativar mais, cada vez mais para o YouTube. E chega uma altura que comecei a fazer reviews, não apenas, e a esquecer um bocado, digamos assim, a minha projeção ao marketing das templates e passar exclusivamente a tratar o YouTube como um canal de reviews, que é basicamente o que acontece hoje. Não quer dizer que de hoje para amanhã eu não lanço outra template nova e não aparece no canal em inglês. No canal em português não faz sentido porque as templates são todas em inglês. Mas esse foi o início. No entanto, em 2014 tomei uma decisão que foi: vou abrir um canal em português. Isto porquê? Porque a comunidade portuguesa apanha um fulano como eu no canal em inglês e diz assim: mas a tua pronúncia não é esquisita, tu não és inglês, és brasileiro, és português, és espanhol. Não, sou português. E um comentário 2, 10, 20, 100, eu digo assim, a malta portuguesa talvez goste deste tipo de vídeo. E infelizmente há malta que prefere, alguns não percebem todos os termos em inglês. E aqui deixem-me partilhar uma coisa com vocês: para mim é mais fácil os termos em inglês do que propriamente em português. Às vezes engasgo-me no português porque estou muito habituado aos termos em inglês. No entanto, isso levou-me a tomar uma decisão no final de 2014 que foi, aliás, foram duas. Uma delas, abrir o canal em inglês, e a segunda foi fazer um investimento nos canais, principalmente no canal em inglês, e por arrasto, então, o investimento passa também no canal em português. E isto vai levar aqui um dos tópicos, que é um investimento calculado. Muitas destas boxes foram compradas por mim. Um investimento no canal, ponto final, com uma projeção de, eventualmente, no futuro, dará frutos. Vamos ver se dá, se não dá, por aí fora. Isto para conseguir dar um background a vocês. E agora vamos passar então aos tópicos. Aqui diz assim: porque faço estas reviews? Ou seja, as minhas reviews, porque é que eu as faço? Primeiro, em termos de boxes, e é aqui que a gente vai se focar agora, que já vos dei uma seca em termos de background, sou um utilizador há bastante tempo em termos de boxes. Não neste formato assim, mas boxes mais fechadas, que vinham com, digamos assim, em termos de sistema operativo, era tudo baseado em Linux, mas fechadas, não podíamos instalar aplicações, era o que vinha, por aí fora. Mas estou a falar de há 12 anos atrás, máquinas que vinham com um disco rígido integrado, que ligava-se à TV, punhamos lá os filmezinhos que tínhamos, etc, e depois conseguimos ver. Depois então começou a aparecer máquinas um bocadinho mais avançadas, que é aquilo que a gente tem hoje em dia. Portanto, porquê que eu as faço? Porque me dá gosto, são aparelhos que eu utilizo há bastante tempo. Porquê que me dá gosto de falar de performance de edição de vídeo numa máquina? Porque me dá gozo, é aquilo que eu faço. Gosto de estar. Esta máquina não foi feita, vocês conseguem ver ali, o MacBook Pro não foi feito para mim, para renderizar vídeos, é apenas para dar suporte aos meus clientes quando não estou no escritório. Mas não consegui resistir à tentação de testá-la e ver o que é que ela era capaz, e dizer assim: isto não serve. Se vocês querem uma máquina para editar vídeos, esqueçam isto. O 13 polegadas não serve. Portanto, resumindo e concluindo, porque sou um utilizador há bastante tempo deste tipo de máquina, com alguma experiência, e dá-me gozo, principalmente dá-me gozo. Passando ao segundo tópico, de onde vêm as caixas, e aqui é importante, de onde vêm as caixas, eu tenho compradas /samples, ou seja, eu fiz um investimento inicial, e continuo a fazer, calculado, atenção, não foi um investimento à parva, dizer assim: olha, vou gastar dinheiro assim, não. Um investimento calculado nos canais de YouTube, principalmente no canal em inglês, e mais uma vez por arrasto no português, em que fiz uma seleção de boxes, fiz um budget, olha, vai ser assim, assado. Até fiz uma roadmap, coisa que nunca tinha feito no canal, roadmap para 2015, que está a terminar aqui, já agora, roadmap para 2015. E a certo ponto das reviews comecei a receber feedback positivo de algumas marcas, e a pedirem que eu fizesse a review de uma box assim, assado. E eu, sim senhora. Portanto, resumindo e concluindo, muitas delas são compradas por mim e algumas vão ser vendidas, porque vou ter que recapitalizar o canal que sou eu. E as outras não, as samples que são enviadas para as marcas para testar,
ficam no canal para testes futuros, até por respeito para as marcas. Não faz sentido receber coisas, digamos assim, enviadas para testes e depois estar a vender. Mas para que vocês tenham consciência que algumas são compradas, outras são samples enviadas, que foi uma coisa gira. As marcas procurarem um gajo que vive em Portugal, no fim do mundo, aqui no Algarve, mais propriamente em Portimão, para fazer reviews para todo mundo. Isto é giro. Depois, alguma vez rejeitaste alguma review? E aqui eu queria bater bem forte, porque sim, já rejeitei várias, para não dizer bastantes. Há duas aproximações que eu recebo das marcas. Roberto, gostei do teu canal de YouTube, gostei da forma como tu fazes review, podes fazer uma review da minha box. A box é esta, podes ver as specs, se estiveres interessado, diz alguma coisa. Tudo bem. E eu aí mando uma mensagem a dizer: sim senhora, se eu achar que a máquina tem algum interesse, ou em termos de preço, ou em termos de performance, ou em termos de equilíbrio, por aí fora, não interessa, aí a decisão é minha, e respondo à pessoa. Agora, há outras marcas que me dizem assim: olha, gostei do teu canal, aquelas tangas todas, e depois, entretanto, dizem assim: temos aqui uma box, queríamos que tu fizesses uma review positiva. Quando me dizem uma review positiva, eu começo-me a fazer comichão. Isto porquê? Porque o canal, eu não sou um vendedor e o objetivo do canal é mais depressa fechava o canal, ou fecha o canal sem problemas nenhuns, porque não tem sustentabilidade, do que andar-me a vender à marca A, B ou C. E alguns podem discordar comigo e dizer assim: Roberto, mas fizeste um giveaway há pouco tempo. Eu já falo do giveaway. No entanto, isto para dizer o quê? Que quando dizem uma review positiva, a minha resposta é simples. Mando um link para o último vídeo que eu fiz e digo assim: meu amigo, está aqui o script e os testes que eu faço. Se quiserem passar a máquina para cá e que correr estes testes, e eventualmente se passar, eu falo bem dela. Se não passar, eu digo a verdade às pessoas. Tudo bem. Se não, se quiserem que eu faça uma review positiva para que vocês tenham vendas e eu estou aqui a enganar as pessoas, esqueçam, nem quero receber máquina nenhuma, porque não sou rico, mas também não sou pobrezinho ao ponto de, se eu achar que quero comprar uma máquina, compro, testo-a, depois despacho-a e vendo. E as máquinas que vocês eventualmente não vejam aqui, muitas delas são sugeridas pelas marcas, eu não aceito baseado nisto. Porque me encostam e dizem assim: não, a gente só manda a máquina se tu fizeres uma review positiva. Como é que eu posso dizer que vou fazer uma review positiva quando não conheço a máquina? E aqui deixar bem claro, isto é importante, e se calhar muitos de vocês já foram embora do vídeo, no entanto, mas se alguém perguntar, eu vou direcionar para aqui. Tenho rejeitado e vou continuar a rejeitar sempre que me imporem limites nas minhas reviews. Ou seja, tenho aqui uma marca que foi a U-Box, já mostrei, não vou mostrar aqui outra vez porque não vale nada. E já agora, a B-Link, que é a responsável para aquela marca, para aquela máquina, entretanto tem uma box muito boa, que é a i1, uma das minhas favoritas, que eu já vou mencionar. Mas isto para dizer o quê? Que eu sou imparcial, não faz sentido que esteja aqui a defender A ou B ou C, porque eu não tenho investimento nenhum, nem estou a pensar em investir em marca nenhuma. Portanto, deixar aqui bem claro, e é aqui que eu queria bater: tenho rejeitado reviews, principalmente porque me limitam. As marcas que vocês veem aqui são marcas que me dizem assim: Roberto, queres fazer uma review? Eu faço, e não me dizem mais nada. Nem me perguntam como é que está, nem como é que não está, ou então perguntam a dizer: então a review está quase completa, e às vezes respondo: olha, estou atrasado, mas assim que tiver eu digo qualquer coisa. Mas não há aqui limitações de script, não há limitações de nada. Quem faz as regras aqui no canal, por enquanto, sou eu. Por enquanto, e enquanto for meu, eventualmente um dia mais tarde, meus filhos. Mas isto para deixar bem claro: não há nenhuma marca aqui que me imponha. E aqui vocês podem dizer assim: Roberto, mas a Minix há pouco tempo fez um giveaway, ou partilhou um giveaway, patrocinou um giveaway no canal, será que tu não tens? Não, a Minix foi das marcas, e até hoje tem sido das marcas mais transparentes possíveis. Dizem assim: Roberto, olha, a gente gosta das tuas reviews desde o início, há um contacto, uma pessoa que eu tenho respeito, olha, está aqui uma máquina nova que vai sair, ou os fones, que é um caso, que fui o primeiro a nível mundial a receber, está aqui, faz o que quiseres. Eles nem me pediram para fazer a review dos fones já agora, enviaram para testar e para fazer um giveaway que já estava planeado há mais de um mês atrás, sem contrapartidas. E é isto que a gente quer. São marcas que têm confiança, e é aqui que eu quero chegar, marcas que têm confiança no produto deles, que dizem assim: está aqui, meu amigo, faz o que quiseres com ela e mostra às pessoas se é boa, se não é boa. E se não for boa, então faz-me um favor, dá-me o feedback, que é para a gente conseguir melhorar através dos nossos engenheiros. Isto é que é confiança no produto, e isso dá-me gozo. É o caso da Minix, por exemplo. Não é a única, há outras, mas esta foi das últimas que eu fiz, que me passou aqui para o canal. Depois, vamos passar em frente, senão a gente não sai daqui. Em termos de testes, os testes são sempre os mesmos e aborrecidos. Por vezes são.
aborrecidos porque vem o jogo do Beach Buggy, vem o jogo do Asphalt 8 e por aí fora, vem o filme assim, o filme assado, nesta box, naquela, funciona, não funciona, não é? Mas isto para quê? Para tentar manter um nível de igualdade. Eu, por um lado, quero o quê? Quero que as reviews sejam o mais claras possíveis e o mais honestas possíveis. Isto em relação às marcas. Por isso não aceito nenhuma que me limite, como eu estava a dizer ainda há pouco. Por outro lado, também não quero prejudicar ninguém injustamente, não tenho interesse nisso. Quero o quê? Quero comparar esta máquina que está aqui com esta que está aqui em pé de igualdade. Não quer dizer que não vai haver umas mudançazinhas e que eu de vez em quando não faço uns jogos, até porque eu, sinceramente, também me aborreço fazer os mesmos testes sempre. Mas, em termos de igualdade, não vou testar só o Asphalt 8 aqui e o Beach Buggy no outro, porque não fazia sentido. E se o Asphalt 8 não funciona naquele e funciona neste? Portanto, é por vezes aborrecido, no entanto, eu quero pé de igualdade entre as máquinas aqui no canal. Gosto de quem gostar, vai continuar a ser assim, com algumas alterações bem pensadas e que estão aqui ainda, mas vai continuar a haver pé de igualdade entre as marcas. Portanto, se por um lado não aceito limitações, por outro lado também não quero estar a prejudicar ninguém e era a mensagem que eu queria deixar. Depois, as coisas que eu gosto mais e as coisas que eu gosto menos. Como vocês viram, eu alterei a parte final, comecei a fazer vídeos um pouco mais curtos, que é isso que a maior parte da malta quer, alguns não. Também recebi feedback nesse sentido, Roberto, eu gostava da forma como tu concluís os vídeos, a falar, mas tornava-se aborrecido para muitos de vós. E assim, em 30 segundos consigo concluir os vídeos com as coisas que eu gosto mais e as coisas que eu gosto menos. Mas aqui queria partilhar também uma coisa importante, se é que ainda está aí algum ou dois desse lado, se eu não estiver ainda a falar sozinho, em termos de feedback, eu funciono como funciona no meu dia-a-dia, com pessoas, não só com máquinas. E partilhar aqui uma experiência que eu tive há uns anos atrás, eu já referi aqui que sou formador, e tive a oportunidade de ir para a Escola de Lausanne, a Escola de Autoria de Lausanne, durante uma semana, duas, onde aprendi uma coisa que nós já vínhamos a fazer há muitos anos em termos de feedback, mas que nós ali aprendemos a melhorar, que é o feedback que damos às pessoas com que trabalhamos, aos nossos alunos, colegas de trabalho, por aí fora. A parte do feedback, normalmente há pessoas que focam só na parte positiva, há outras pessoas que só se focam na parte negativa, e um feedback o mais correto possível deve ser, e isto, na minha opinião, baseado naquilo que aprendi e defendo aquilo que aprendi, devemos focar nas duas situações. Tudo aquilo que nós fazemos na vida, tudo mesmo, tem coisas boas e tem coisas más. Este vídeo que está aqui a ser feito tem coisas boas e tem coisas más. Se calhar tem mais más do que boas. E quem está aí desse lado, por exemplo, que é quem pode dar o feedback, porque eu aqui deste lado não posso imaginar e posso ter consciência do que é que estou a fazer mal e do que é que estou a fazer bem, mas não posso dar o feedback. Portanto, o vosso trabalho é desse lado. Se me quiserem dar feedback, Roberto, para este vídeo teve uma informação boa aqui, uma informação boa além, mas foste muito secante, levaste aqui quase 2 horas, nem faço ideia do tempo que a gente vai levar. Portanto, o feedback que eu tento transmitir é exatamente aquilo que eu utilizo no meu dia-a-dia com os colaboradores, com funcionários, com alunos, seja com quem for. No sentido de, e aqui já agora mais chega, quando eu vou, e pensem um bocadinho nisto, quando eu vos dou feedback a vocês, dizendo assim, olha, meu amigo, o trabalho que você acabou de executar foi, no geral, muito bom. Estou a dar uma nota alta à pessoa, estou a pôr a pessoa em pés altos. No entanto, e a seguir, e acho piada porque estou-me a lembrar de alguns alunos que se apercebem do feedback que eu dou e acham piada. No entanto, isto foi mau, isto foi mau, isto foi mau, isto foi bom, isto foi mau, ou seja, ir intercalando as coisas para que a pessoa também não vá abaixo, porque o objetivo não é que a pessoa vá abaixo, o objetivo do feedback é que a pessoa melhore. Neste caso, não é a pessoa, estamos a falar de máquinas, mas que as pessoas responsáveis consigam melhorar. Portanto, em última análise, esta é a minha forma de dar feedback. Tentar, e às vezes tenho que me esforçar para ver coisas que eu não gostei e coisas que eu gostei também. Portanto, há aqui um esforço da minha parte dar sempre o mais e melhor feedback aí para esse lado, na forma que eu acabei de explicar, que foi uma coisa que eu aprendi muito giro e muito útil para a minha vida profissional, não só aqui no YouTube. Aqui dá jeito, mas na minha vida profissional faz muita falta. E depois temos aqui também testes em som, e vamos tentar acelerar, senão não saímos daqui. Testes em som. Neste momento eu não tenho capacidade em termos de material para testar se os equipamentos têm pass-through em HD áudio, DTS, por aí fora. Estou a pensar no futuro em adquirir algo para poder testar. Não só poder testar, mas também
aproveitar melhor as máquinas em termos de áudio. Sou pouco exigente em termos de áudio, principalmente em reprodução multimídia, nos meus trabalhos não, mas em reprodução multimídia sim. Mas é uma das perguntas que tem feito tanta gente, principalmente no canal em inglês, e eu não consigo responder até hoje. Vou tentar melhorar essa parte no futuro. Depois, feedback da comunidade, que é a malta aí desse lado. Apesar de muitos não fazerem o tal feedback de positivo e negativo, uns dizem só, olha, foi muito bom, outros dizem só, não prestou para nada, não seca, não sei o quê, não disseste nada de jeito, mas tem sido muito enriquecedor. E os vídeos, se vocês repararem e forem mais uma vez ver, e às vezes faço isso, vejo os vídeos mais antigos, existe uma evolução, e essa evolução vem do quê? Vem do feedback e da vontade de crescer e da vontade de melhorar sempre. Se não houver vontade, então pode vir muito feedback, não acontece nada. Mas pronto, mais uma vez agradecer a todos, não sei quantos é que estão aí, se calhar um ou dois só, mas todos aqueles que estão a ver este vídeo, agradecer a todos pelo feedback que a comunidade tem dado, em particular a ti. Depois, em termos de erros, como podem estar a ver aí, muitos erros têm sido cometidos nas reviews que eu faço. Eu continuo a acreditar que toda a gente comete asneiras todos os dias, em todas as situações. O ideal será chegarmos ao final do dia e cometermos menos erros, ou seja, fazermos um trabalho em que haja menos erros e que haja mais produtividade e coisas acertadas. No entanto, existem erros em tudo aquilo que a gente faz. Este vídeo, por exemplo, mais uma vez, está cheio de erros. Não sei bem se a luz está bem colocada, em princípio está muito melhor do que estava no passado. Estou a falar muito tempo, não faz sentido, a maior parte das pessoas perdem, a partir dos 5, 6 minutos perdem o grau de atenção, se calhar muitos de vocês já se foram embora mais uma vez. Portanto, há muitos erros. Aqui queria dar um exemplo que era o 180p. Isto é um erro que aconteceu muito no canal em inglês. No canal em português a coisa já foi de uma forma diferente. No canal em inglês, durante muito tempo eu disse 180p em vez de 1080p. Para mim aquilo era básico, 180p, pensava que eu estava a dizer 1080p. Não era, é 1080p. Portanto, isto para dizer o quê? Houve erros no passado, alguns já foram corrigidos, outros estão a ser corrigidos, vai haver erros no futuro, está a existir erros neste momento? Sim, sempre, toda a vida. O objetivo é melhorar. Mas pronto, mais uma vez aqui um thumbs up para aqueles que compreendem e que têm a capacidade também de dizer assim, aquele gajo está a errar, mas aquele gajo também está a se esforçar para não sei o quê, para não sei o que mais. Portanto, isto vai muito na cabeça do ser humano, na outra hipótese. Depois, último tópico, o formato de reviews em termos de boxes vai mudar, de certeza, já está a mudar. E como tudo, nós evoluímos, as máquinas evoluem, as apps evoluem, portanto nós temos que acompanhar a evolução e temos que mudar. Não faz sentido continuarmos estáticos com reviews. Para esta fase do Roadmap 2015, digamos assim, os testes foram basicamente todos iguais em todas as máquinas. No entanto, vai haver algumas alterações. Já na primeira box que vai acontecer depois desta que já está ali, a ser testada, portanto, vai acontecer alterações, algumas graduais, outras assim um bocadinho mais repentinas, mas vão acontecer alterações e de vez em quando faz bem a gente mudar. Para vocês e para aqui, para mim, que também não consigo estar sempre estático a fazer a mesma coisa, senão fico aborrecido e deixo de fazer reviews. Depois, para finalizar a frase-chave deste slide, digamos assim, à minha maneira, falta-me ali um acento, à minha maneira, comunidade espetacular. É isto que resume este slide. As minhas reviews, boas ou más, melhores ou piores, são à minha maneira, nenhuma delas é imposta por nenhuma marca que está aqui, são para a comunidade e graças à comunidade dá-me motivação para continuar a fazer reviews. E com isto vou concluir este slide, vamos então passar para o último. Ora, estamos então no slide número 8, ou no tópico número 8, como vocês queiram, o último. Não faço ideia de quantos vocês conseguiram aguentar até o fim. Parabéns àqueles que conseguiram, até para mim que estou aqui deste lado, é difícil passar assim tanto tempo, digamos assim, mas por um lado é difícil, por outro lado dá-me muito gozo poder falar neste tipo de vídeo aberto, sem estar fechado em reviews. Portanto, mais uma vez, falar aqui num tópico que eu falei no início, que é, de vez em quando habituem-se que este tipo de vídeo vai aparecer no canal. Ora, falando agora em termos de conclusão, e tenho mais uns pontos-chave para não me perder, então qual devo comprar, Roberto? Depois desta coisa toda que tu me fizeste ficar aqui durante uma hora e qualquer coisa a ver o vídeo, qual é a box que eu devo comprar? Porque eu não respondi qual era a box que vocês deviam comprar. Aliás, eu comecei o vídeo por dizer que não era essa a resposta que eu ia dar. A minha resposta é simples: a tua favorita. Tira, como eu disse, na parte do feedback, as coisas positivas e as coisas negativas deste vídeo e das reviews que eu fiz,
e eventualmente de reviews de colegas que fazem noutras boxes. No canal português ainda não tenho visto, no canal português, YouTube em língua portuguesa, não tenho visto muitas reviews deste tipo de dispositivo. Em língua inglesa, para ser mais claro, em língua inglesa existem muitas, de qualidade, 2 ou 3, talvez 2 canais ou 3 em língua inglesa. Espanhola existe também pelo menos 1 ou 2, muito bons. Portanto, vejam, não acreditem só neste fulano que está aqui, vejam outras pessoas, desculpem a expressão os gajos, vejam outras pessoas a fazer reviews e tirem o maior proveito possível disso e escolham a vossa favorita. Depois, criar uma checklist com as necessidades. O que é que tu queres? Mais uma vez estou a tratá-los, vocês por tu, sem saber quem está aí do outro lado do ecrã, tirando os subscritores que falam e que interagem. Mas pronto, não levem a mal. Fazer uma checklist à moda antiga. Isto está aqui, é uma checklist só para este vídeo, nem é checklist nenhuma, é uns rabiscos que só eu que percebo. Mas fazer uma checklist a dizer assim, eu quero isto e isto e isto numa box. E depois, com essa checklist, ir ver as reviews e dizer assim, olha, aquela box não tem isto, portanto está fora. Esta box está fora, está fora, está fora. E nós começamos aqui com 20 boxes, entretanto, estamos com 5. Dizer assim, olha, afinal não é assim tão difícil. E dessas 5, se eu for apertar mais ainda na minha checklist, mas eu queria assim também. Então se calhar só sobram 2. E dessas 2 é fácil. Escolhem aquela que gostam mais. E se tiverem mesmo assim dificuldade, então dê um toque. Roberto, estou entre estas 2, é difícil. O que é que achas? Por um lado tem isto, por outro lado é aquilo, por outro lado não sei o quê, o que é mais importante para ti? E aí eu também sou sincero possível para dar o máximo possível, como eu tenho feito até agora, antes de fazer este vídeo, de dar a ajuda possível. Olha, atenção que esta máquina tem isto, atenção que aquela máquina tem aquilo, e por aí fora. Portanto, se chegar a esse ponto tão indecisos entre 2 máquinas, dei uma pitadela, ou indecisos entre 20, Roberto, então... E aí preciso perguntar aquilo que comecei a perguntar neste vídeo, que é para que é que queres a box, para que é que não sei o quê, atenção ao firmware, atenção a isto, atenção a... Bom, é por isso que este vídeo serve. Depois, mesmo depois disto tudo, ainda não tenho a certeza. E a minha resposta é, ninguém tem a certeza de nada. Mesmo quando eu adquiro uma box, seja ela comprada ou seja ela enviada por um manufacturer, por um fabricante, eu só tenho a certeza depois de testá-la. Posso ter uma expectativa, isso tenho sempre, uma expectativa em relação a um produto, seja qual for. Pode ser uma garrafa de vinho. Será que aquele vinho é bom? Vamos ver. No entanto, só consigo ter a certeza depois de testar. No caso do vinho, depois de provar e eventualmente beber. Mas isto para dizer o quê? Que deem um passo. Se vocês estão na fence, isto é, no limite, digamos assim, da vossa escolha, em que têm ali 2 para escolher, deem o passo, não fiquem com medo. Façam a escolha acertada. E a escolha acertada é aquela que vocês decidirem. Não me perguntem, Roberto, mas qual é aquela que vocês decidirem. Tentem fazer tudo aquilo que eu tentei transmitir aqui neste vídeo, checklists, etc., várias reviews, até chegar a uma conclusão. E depois tem o passo. Sem problemas, é um risco que a gente corre. Não há compras seguras, pelo menos que eu me lembro, assim, de uma compra muito segura. As compras são todas seguras, mas não há algo que me diga, esta box vai ser 100%. Não há, até porque não é 100%. Portanto, vamos então passar agora para um subtópico interessante, que é quais são as minhas favoritas. E as minhas favoritas estão aqui em baixo, eu vou colocar aí no ecrã. Minix Z64, Android e Windows, 2 máquinas espetaculares, muito rápidas com o eMMC 5.0. WeTech Play, que para além de ser uma máquina, como eu já referi, com dual core, em termos de experiência TV foi muito boa. Tem um firmware muito integrado, portanto faz parte da lista das minhas favoritas. Vocês podem, mas tem um dual core, já expliquei porque. Está muito bem integrado, funciona muito bem. Depois temos também a Extremer Wonder, que funciona, apesar de até dar uma porrada a valente neles, acho que ficaram chateados comigo. Funciona muito bem. A Extremer Wonder, gostei muito dela. Foi corrigido o erro do Wi-Fi, o outro erro ainda não foi corrigido, portanto fica assim. Mas muito boa. Depois a Zido X9, uma máquina também espetacular, com o CPU M-Star, como eu falei aqui, tem uma particularidade que é entrada HDMI e capacidade de gravação. Gostei muito disso, para além de ter uma performance espetacular. Depois a B-Link i1, que é da mesma empresa da U-Box, ou seja, a U-Box eu testei, para dizer o mínimo, e a B-Link i1, adorei a máquina, apesar de não ter online updates. Aliás, todas têm, a partir deste momento é que não. Portanto, as Minix todas têm online updates, a WeTech Play online updates, a Extremer também, a Zido X9 também, a B-Link i1 não tem online updates. A MX4, outra máquina que eu gostei bastante, portanto faz parte da minha lista de
favoritos. Depois a ProBox 2 EX, que foi a última máquina que eu revi aqui no canal, também adorei. Tem uma particularidade muito boa que é o comando por wireless, para além de funcionar com comando wireless normal, digamos assim, com uma resposta muito boa, tem a funcionalidade de voz e dá para utilizar como gamepad. Gostei muito desta box, para além da performance, a particularidade do comando. Depois a Instabox Fantasy A8, que também faz parte da minha lista de favoritos. E com isto concluo a lista das máquinas que eu gostei mais. Isto não quer dizer que sejam as melhores máquinas, foi aquelas que eu gostei mais. É a opinião de um indivíduo. Portanto, tentem ouvir a opinião de outros e dizer assim, olha, aquilo gosta daquela, aquilo gosta dela. Epá, aqueles dois gajos gostam desta, se calhar esta tem uma particularidade em comum que faz com que eles gostem. Portanto, estas são as máquinas, estão para aqui 5 ou 6 máquinas, que são as minhas favoritas, digamos assim, em termos de máquina para consumo multimédia. E por último, espero ter ajudado. Este vídeo é cansativo, acredito que alguns de vós tenham abandonado o vídeo e com razão, acredito que alguns conseguiram chegar até ao fim do vídeo e absorver o máximo de informação possível, até porque estão na escolha de uma box, principalmente se estão na escolha de uma box, têm uma série de dúvidas e se calhar conseguiram aguentar até o fim. É um vídeo que não é fácil de absorver, estamos aqui a falar de muito tempo, eu não faço ideia de quando. No entanto, o meu objetivo é que eu espero ter ajudado nesta hora, e vamos partir do princípio que o vídeo tem uma hora, nesta hora, se eu conseguir transmitir alguma coisa para aí para esse lado que vos consiga ajudar a fazer uma compra mais acertada, então o objetivo está cumprido. Se não consegui, então fiz o melhor que pude. Aí podem ter a certeza que eu fiz o melhor que pude para conseguir passar esta mensagem para esse lado. E com isto vou-me calar, meus amigos. Mais uma vez, espero ter gostado e espero ter ajudado, principalmente. Deixem nos comentários lá em baixo qualquer que seja o vosso comentário. Vocês sabem a minha opinião em termos de feedback, sou bastante aberto, a mente aberta em relação a isso, portanto deixem aquilo que vocês quiserem lá em baixo, para que ajudem também a que este canal se desenvolva e que melhore com os erros que eu vou fazendo aqui e as coisas boas que a gente vai fazendo aqui também. Mais uma vez, meus amigos, obrigado por terem ficado até ao fim, aqueles que ficaram, e se tiver alguma dúvida, depois é claro, deixem lá em baixo nos comentários. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo no próximo.